Olá, pessoal! Então, nessa aula, a gente vai aprender a analisar aquele gráfico da função de primeiro grau que a gente aprendeu a fazer, tá? Então, prestem bastante atenção. Tem algumas coisas que a gente estuda que são muito importantes depois, principalmente no ensino médio, tá bom? Vamos lá. Observe os gráficos das funções e responda. Então, ó, é uma função de reais para reais. Então, a gente já sabe que a resposta é uma reta. E qual é a lei de formação dela? Y é igual a 2x menos 2. Essa é a lei de formação dessa função, desse gráfico. Bom, então o gráfico foi dado aqui, porque o objetivo desse exercício não é a gente montar esse gráfico. Então, o gráfico ficou assim, e vamos começar nossas análises então. Quais são as coordenadas do ponto que intercepta o eixo x? Então a pergunta é: quais são as coordenadas do ponto que atravessam, que encontram com o eixo x? Então o ponto que está encontrando é esse aqui, ó, onde o x é o 1 e o y é o 0. Então, as coordenadas desse ponto que está atravessando aqui é x1, y0, tá? Então, respondemos a primeira pergunta relacionada ao gráfico. Letra B. Quais as coordenadas do ponto que intercepta o eixo y? Quais são as coordenadas do ponto que está atravessando o eixo y, que é esse eixo aqui, ó? Então, o ponto que está atravessando é esse aqui, ó, onde o x é o 0 e o y é o menos 2. Então, o ponto vai ser x igual a 0 e y igual a menos 2, tá? Letra C. Ao aumentarmos os valores de x, os valores de y aumentam ou diminuem? Então, ó, quando o x é igual a 1, o y é o 0, certo? Primeiro ponto. Quando o x é igual ao 2, o y é igual ao 2. x3, y3. x4, y mais do que 4, ó, pelo lugar que está a reta aqui. Isso significa que, quando a gente aumenta o valor de x, automaticamente o valor de y também está aumentando, tá? Então, essas perguntas e outras fazem parte da análise de uma função. Ô, Pro, essas perguntas sempre vão aparecer e o exercício vai entregar o gráfico pronto? Nem sempre. Ele pode pedir primeiro para que você construa o gráfico desta função, dessa lei de formação aqui, e depois responda as perguntas sobre o gráfico. Isso também seria uma análise de gráfico, tá bom? Então, isso pode acontecer de várias maneiras. Nesse exemplo aqui, ele entregou a função, então é só a gente responder as perguntas. Segundo exemplo, outra função de reais para reais. Então, eu já sei que o meu gráfico vai ser uma reta. Dessa vez, a lei de formação é y é igual a menos x mais 2. Então, vamos ver quais perguntas eles vão querer saber a respeito desse gráfico. De novo, quais as coordenadas do ponto que intercepta o eixo x? Então, qual é o ponto que está atravessando o eixo x, que é esse aqui? É o ponto 2. É esse ponto aqui, ó. E quais são as coordenadas dele? O x vale 2, o y vale 0. Então, o par ordenado é esse aqui. Próxima pergunta. Quais as coordenadas do ponto que intercepta o eixo y?
Ó, as coordenadas do ponto que intercepta o eixo y é essa aqui. O ponto é esse aqui. Quais são as coordenadas dele? O x é igual a 0, o y é igual ao 2, tá? E última pergunta. Quando a gente aumenta os valores de x, os valores de y aumentam ou diminuem? Ó, quando o x é igual a 1, o y é igual a 1. Quando o x é igual ao 2, o y é igual ao 0. Quando o x é igual a 3, o y é igual ao menos 1. Quando o x é igual a 4, o y é igual ao menos 2. Então, reparem, os valores de y estão diminuindo. Quando eu aumento os valores de x, os valores de y diminuem. Essa última pergunta aqui, ó, ela vai nos remeter a encontrar se o gráfico da função, se ele é crescente, como no primeiro exemplo, porque quando eu aumento os valores de x, os valores de y aumentam e a reta fica nessa posição, ou se ela é decrescente, como é o caso desse segundo exemplo aqui. Quando eu aumento os valores de x, eu diminuo os valores de y, tá? Bom, vamos ver quais são as partes de uma lei de formação. Então, nós temos o f de x ou o y, tá? Que seria o meu marido, meu termo dependente. Aí nós temos sempre um número que multiplica o x. Esse número ele pode ser 1, ele pode ser menos 1, ele pode ser 2, ele pode ser menos 2, ele pode ser qualquer valor, tá? Esse valor aqui a gente chama de coeficiente angular da lei de formação, tá? Aí nós temos também o x, que é a variável independente, que é aquela variável que a gente escolhe quais valores vai usar. E nós temos também mais uma outra letrinha aqui, ó, que pode ser um valor negativo, um valor positivo, pode ser zero, fazendo com que essa lei de formação fique mais simples, porque aí fica só, por exemplo, 2 vezes x mais zero. Esse zero nem vai aparecer, essa lei de formação fica algo bem simplesinho. Esse número extra que a gente tem aqui na lei de formação, a gente chama de termo independente. Por que termo independente? Porque ele não tem relação com o valor do x. Ele é simplesmente um número que você vai ou somar ou subtrair a esse resultado aqui, ó, tá? Então, essas aqui são as partes da lei de formação. Zeros ou raízes de uma função. A gente chama de zero ou raiz o ponto que corta o eixo x. Lembra, nas duas perguntas, ele fez, nos dois primeiros exemplos, ele fez justamente essa pergunta. Qual é o ponto que intercepta o eixo x? Além dessa pergunta, ele ainda fez outra. Qual é o ponto que intercepta o eixo y? O eixo y a gente não chama de zero ou raiz, o ponto que intercepta. A gente só chama de zero ou raiz o ponto que intercepta o eixo x. E como que eu acho esse ponto? É sempre procurando onde é que a linha do gráfico está atravessando o eixo x, tá? Raiz ou zero da função, de uma função que seja de reais em reais, tá o quê? A lei de formação vai ser aquela lei de formação padrão. Um número vezes o x mais outro número. Vai ser qualquer valor
que intercepte o eixo X. Vai ser qualquer valor que o marido é o 0 e a esposa é um número que não é o 0 ou que pode até ser o 0. Eu posso ter uma linha passando exatamente pela origem aqui, ó. O marido é o 0 e a menina vai ser o 0. Então, qual vai ser os zeros ou raízes dessa função? Seria, se fosse uma linha passando por aqui, o 0 seria aqui no ponto 0, 0. Como nós estamos falando desse gráfico aqui, qual é o 0 ou raiz dessa função aqui? É a menina 2, a menina menos 2 e o menino 0, tá? Tem que tomar cuidado, porque os números para o lado de cá são os negativos. Mesmo a linha do gráfico tendo apagado um pouquinho aqui, ó, tendo escondido um pouquinho o sinal de menos, a gente precisa saber que esse número aqui é o menos 2, tá bom? Porque ele está do lado de cá do plano cartesiano. Função crescente e função decrescente. Na outra aula eu falei para vocês que existe uma regrinha para a gente saber, antes de montar o gráfico, se a função vai ser crescente ou se vai ser decrescente. Não sei se vocês já fizeram os exercícios para tentar descobrir isso sozinhos, mas eu vou contar para vocês aqui agora qual é a regrinha. Então, ó, se eu tenho uma função de reais para reais, que vira uma reta, o meu gráfico, como que eu descubro se a função é crescente ou se a função é decrescente? Eu descubro olhando sempre o número que está multiplicando o x aqui, ó, na lei de formação. Então, lembra ali atrás que a gente disse que esse número aqui chama-se coeficiente angular da lei de formação, da função? Então, esse coeficiente angular é sempre o número que multiplica o x, que multiplica a letrinha. Se esse coeficiente angular for positivo, a nossa função vai ficar crescente. Ela vai ficar para este lado aqui, ó. E se este coeficiente angular for negativo, ela vai virar uma função decrescente. Então, quando vocês olharem a lei de formação, antes de fazer a tabela, escolher aqueles valores de x que vocês têm que escolher, antes de tudo isso, vocês podem descobrir se ela vai ser crescente ou decrescente. Como? Olhando o número que está multiplicando o x. Se esse número for positivo, a função vai ser crescente. Se esse número for negativo, a função vai ser decrescente, tá? Então, resumindo, é o que eu acabei de falar. Se o coeficiente angular for positivo, a função vai ser crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a função vai ser decrescente. Então, só lembrando, crescente, ela fica nessa posição. Conforme eu aumento o valor de x, também aumento o valor de y. Decrescente, ela fica nessa posição. Conforme eu vou aumentando o valor de x, o valor de y vai diminuindo, tá? Vamos agora fazer o estudo do sinal de uma função. Então, olha só. Eu vou montar o gráfico, faz de conta, esse aqui é um exemplo, tá bom? Eu vou montar, imaginem que tem aqui uma lei de formação normal, uma função normal, você vai e monta o gráfico. Esse gráfico, ele vai ficar ou crescente ou decrescente, certo? Se ele for um gráfico crescente, todos os valores que forem maiores do que a raiz ou o zero dessa função
ou seja, o lugar onde o gráfico corta o eixo x, todos os valores para cima, maiores do que esse encontro aqui com o eixo x, vão ser positivos. Todos os valores menores do que esse valor vão ser negativos. E se for o contrário, e se o gráfico da minha função der um valor negativo, der uma função decrescente? Se der uma função decrescente, não tem problema. O que vai acontecer? Vai inverter. Todos os valores para x menores do que o zero, menores do que onde encontra, os valores de y serão positivos. E todos os valores para x maiores do que onde encontra com o eixo x vão ser negativos. Aqui está um pouco complicado para entender porque nós ainda estamos com um exemplo geral. Vamos ver como fica esse exemplo com números para vocês entenderem isso aqui direitinho, tá bom? Então vamos lá, exemplos. Determine algebricamente as raízes ou zeros de cada função. Então, primeiro, a gente, sem olhar o gráfico, a gente vai começar a calcular onde que esse gráfico vai encontrar o eixo x, tá? Sem montar o gráfico. Então, eu tenho aqui uma função de reais em reais, e a função, a lei de formação da função é essa aqui, y é igual a x mais 11, tá? Então, essa é a regra. Eu quero encontrar só os zeros ou raízes, então, repare, eu não estou montando o gráfico. Eu só estou encontrando onde esse gráfico vai interceptar o eixo x. Então, como que eu vou fazer isso, Simples, ó. Lembra que sempre que o ponto atravessa o eixo x, esse ponto fica um valor para x e sempre o zero para y. O marido é sempre o zero porque ele está ali cortando o eixo x. Então, se o y vai ser o zero mesmo, então eu vou trocar o y pelo zero e vou calcular quem tem que ser o x. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar a lei de formação e no lugar do y eu vou colocar o zero. Agora eu estou procurando quem tem que ser a minha esposa para que o resultado dessa conta dê zero. Vou passar letra para um lado, número para o outro e no final das contas eu vou descobrir que o meu x, a minha menina, tem que ser o menos 11. Por quê? Se eu fizer menos 11 com mais 11, o resultado dessa conta vai dar zero. E aí o marido da minha função vai ser o zero, justamente o que eu quero. Pensem nesse ponto. Menina menos 11 e menino zero. Onde que ele vai estar no gráfico? Ele vai estar exatamente em cima do eixo x. Isso significa que quando você passar a linha do gráfico, onde essa linha vai atravessar o eixo x é justamente nesse ponto. No menos 11, valor de x menos 11, valor de y zero, tá bom? Próximo exemplo. A função também é de reais em reais e dessa vez a lei de formação vai ser y é igual a menos x e menos 7. Então, a mesma coisa, para encontrar os zeros ou raízes, eu vou precisar trocar o valor do meu marido pelo zero. Porque eu sei que eu quero que esse ponto, eu quero descobrir qual é o ponto que fica exatamente em cima do eixo x. Então, vai ficar y é igual a menos x menos 7. No lugar do y, eu vou colocar o zero. O resto fica igual. Qual é o número que eu preciso colocar aqui no lugar desse x para que essa conta dê menos 7? Então, vamos pensar. Passa o x para o lado de lá, vai ficar x é igual a menos 7.
Nossa, professora, mas será que é o menos 7 mesmo? Porque, ó, se eu colocar o menos 7 aqui, isso não vai dar menos 14? Cuidado! Se eu colocar o menos 7 aqui, eu já tenho um menos da conta. Eu vou ter que fazer menos com menos do menos 7, que vai dar mais 7 aqui, ó. Mais 7 com menos 7 vai dar zero. Então, a resposta está certinha, é o menos 7 mesmo, tá? Então, pensem nesse ponto. O x vale menos 7, o y vale zero. Onde vai ficar esse ponto no plano cartesiano? Vai ficar exatamente em cima do eixo x. Isso significa que quando a gente fizer a nossa função, que nesse caso é um gráfico, a função é decrescente, porque ó, o coeficiente angular é negativo, ele vai, essa retinha, essa reta do gráfico, vai atravessar o eixo x exatamente no ponto menos 7 e 0, tá? Ô, Pro, e se eu quisesse pegar essa lei de formação, montar a tabela, montar o gráfico para descobrir onde ele atravessa? Pode? Pode, não tem problema. Só que a gente está tentando aqui simplificar o nosso serviço, porque nem sempre o exercício vai pedir para que você monte o gráfico. Muitas das vezes o exercício só vai pedir para que você faça o estudo do sinal. Se ele só quer que você faça o estudo do sinal, você só precisa encontrar onde é a raiz ou zero, que é onde divide. Daquele ponto para um lado vai ser positivo, para outro vai ser negativo, dependendo se o gráfico for crescente ou decrescente, tá? Então, tem situações, tem exercícios que a gente não precisa perder tempo construindo o gráfico. É claro, ninguém perde tempo de aprender. Lógico que não. Nos exercícios de vocês aí, não tem problema nenhum perder tempo fazendo o exercício. Onde a gente não quer perder tempo? Numa prova de vestibular, numa prova de ETEC, numa prova de concurso, que o tempo faz toda a diferença. Quando você não perde tempo num exercício desse e faz só o que o exercício pede, você ganha tempo para fazer outros exercícios que pode ter um pouco mais de dificuldade ou que sejam um pouco mais complexos. Então, se eu fosse construir o gráfico inteiro dessa função, construir o plano cartesiano para construir o gráfico, eu ia perder muito tempo e um tempo desnecessário. E isso no caso de uma prova, tá? Do momento de prova de ETEC, onde eu estou fazendo uma prova para ser admitida em algum lugar. No caderno, no dia a dia, nas lições do dia a dia, vale sim a pena construir o gráfico, porque tudo que vocês perderem de tempo aprendendo vai ser um tempo que vocês vão economizar lá, na hora importante mesmo, que é a hora de prestar um vestibulinho, um vestibular, tá bom? Bom, então agora sim, ó, um exercício completo de estudo de sinal. Faça o estudo do sinal para cada uma das funções. Então, tenho aqui, a função é de reais para reais, a lei de formação é y é igual a x mais 10. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Encontrar os zeros ou raízes, para descobrir onde que a gente vai separar o nosso gráfico. Onde que vai encontrar o eixo x? Então, como que a gente encontra os zeros ou raízes? Igual a gente acabou de aprender, trocando o y pelo zero. Então, trocando o y pelo zero, eu vou ter, passa o x para o lado de cá, deixa número do lado de lá, quando eu troco o y pelo zero, eu chego no resultado x é igual a menos 10.
Isso significa que eu vou montar uma reta, vou colocar um ponto no meio dessa reta. Que reta seria essa, Pro? Seria uma representação do eixo Y. Não precisa fazer todos os pontinhos, nada disso, porque aqui a gente vai só fazer o estudo do sinal, tá bom? Então, eu encontrei o zero, ou a raiz dessa função, colocando o zero no lugar do y. Fiz essa continha, descobri que o x tem que ser igual ao menos 10. Então, eu vou fazer um esboço do eixo x aqui, vou colocar um pontinho no meio. Que pontinho vai ser esse, Pro? Vai ser o menos 10, porque é o número que a gente acabou de descobrir que é onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Bom, agora eu tenho que fazer a linha do gráfico. Pro, mas eu vou fazer essa linha crescente ou eu vou fazer decrescente? Vamos olhar o coeficiente aqui da função. O coeficiente angular é positivo ou é negativo? É positivo, né? Que é o número 1 que está multiplicando aqui. Quando ele não aparece, é o 1. Isso significa que essa função minha, ela é crescente. Então, a gente vai passar uma linha crescente. Ô, Pro, mas eu posso passar essa linha de qualquer jeito, desde que ela esteja crescente? Sim, porque isso aqui não é a nossa função, não é o gráfico da nossa função. É só um estudo de sinal, tá? Isso aqui não pode fazer o lugar daquele gráfico de vocês nunca nessa vida, porque o gráfico ele tem que ser feito medido sempre, tem que colocar o eixo Y, tem que colocar as divisões aqui, 1, 2, 3, 4, sempre com o mesmo espaço. Então, isso aqui não é um gráfico, é um esboço do meu gráfico, só para eu fazer o estudo do sinal. Só para eu descobrir que lado é positivo, que lado é negativo, tá? Bom, como ela é uma função crescente, isso significa que todos os valores maiores que o menos 10, então menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, 0, 5, 10, todos os valores maiores que o menos 10, o valor de y vai ser positivo. E todos os valores menores do que menos 10, menos 11, menos 12, menos 15, menos 20, menos 30, todos os valores para x menores do que menos 10, o valor de y vai ser negativo. Tá bom? Então, todos os valores maiores que menos 10, os resultados maridos serão positivos. Todos os valores menores do que 10, os maridos serão negativos. Certo? Então, é assim que a gente faz o estudo de sinal. Ok? Então, essa escrita, que essa forma de escrita, nada mais é do que eu acabei de dizer aqui. O marido vai ser maior que zero, sempre, ou seja, vai ser positivo, sempre que o x for maior que menos 10. O marido vai ser negativo, o y vai ser um número negativo, sempre que o x for um número menor do que menos 10. Então, se o x for menor do que menos 10, qualquer um desses valores aqui, o y é negativo. Se for maior do que menos 10, o y é positivo, tá bom? Bom, segundo exemplo, então. Ainda faço o estudo de sinais para cada uma das funções. Então, eu tenho aqui outra função de reais em reais, sendo que a lei de formação dessa é f de x é igual a menos x mais 15, tá? Bom, então qual é o primeiro passo? Faz o esboço do eixo x, coloca um pontinho aqui no meio. Agora a gente precisa descobrir qual valor que vai nesse pontinho.
onde é que esse gráfico vai atravessar o eixo x? Então, como que a gente descobre isso? Colocando o zero no lugar do y. Quando a gente coloca o zero no lugar do y, passa o x para o lado certo, a gente chega no resultado que o x tem que ser igual a 15, tá? Isso significa que o ponto que vai aqui nesse lugar é o 15, ok? Bom, já encontramos qual é o zero ou a raiz dessa função, já achamos que é o 15, colocamos o 15 no lugar certo. Agora a gente precisa fazer o esboço do gráfico, da linha que vai representar esse gráfico. Essa linha ela pode ser decrescente ou ela pode ser crescente. Como que a gente descobre se ela vai ser para esse lado ou se ela vai ser para esse lado? Só olhando o coeficiente angular. No primeiro exemplo, o coeficiente angular era positivo. Então, a linha que eu coloquei aqui era nessa posição, era crescente. Agora, o meu coeficiente angular é negativo. Isso significa que o meu gráfico vai ficar uma linha decrescente. Então, como ela é uma função decrescente, a linha do meu gráfico vai ficar nessa posição. Pro, pode ser em qualquer posição, desde que seja decrescente? Sim. Lembrando, isso aqui é só um esboço, não é o nosso gráfico original, tá? É só um esboço para a gente fazer o estudo do sinal. Bom, fizemos o nosso esboço inteiro, agora falta estudar o sinal definitivamente. Então, olha só. Todas as vezes que os valores de x forem menores do que 15, então for 14, 13, 12, 0, menos 5, todos os valores de x menores do que o 15, o nosso o nosso y vai ser um número, um resultado positivo, tá? E todas as vezes que o valor de x for maior do que 15, então for 16, 17, 18, 19, o resultado da nossa lei de formação, o resultado da nossa conta, da nossa função, o valor de y vai ser um número negativo, tá? Então, finalizando o estudo, colocando a resposta final. Então, o valor de y vai ser maior que zero, ou seja, o valor de y vai ser positivo, sempre que o valor de x for menor do que 15. Então, sempre que o valor de x for um valor menor do que 15, o y vai ser positivo. E quando que o y vai ser negativo? O y vai ser negativo todas as vezes que os valores de x forem maiores do que o 15. Então, se for 16, 17, 18, 19, 20, qualquer valor desses, o nosso resultado da função, o valor de y, vai ser um número negativo, tá bom? Então, é assim que a gente faz o estudo das funções. Então, agora é a vez de vocês. Caprichem nos exercícios, resolvam tudo bem bonitinho e prestem muita atenção na interpretação desses exercícios, porque eles são difíceis só para interpretar, tá bom? Beijos e até a próxima aula!